Olá, meus amigos. Há pouco nós celebrávamos o Natal. O Natal que é uma festa de nascimento, um aniversário. E um aniversário que se dá, como todos os aniversários, com muita alegria dentro de uma família. E nesse domingo a igreja quer que nós façamos a nossa reflexão precisamente na família que é modelo de todas as famílias, na Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Pois bem, nessa Sagrada Família que nós meditamos, que nós contemplamos, podemos aprender muito. O fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá, ele gostava de chamar a Sagrada Família de Trindade, composta de três. Exatamente, ele dizia a Trindade da Terra, com uma comparação com a Santíssima Trindade. Mas é interessante porque as duas trindades, elas têm como ponto comum Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Filho, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e Jesus ocupa esse lugar central na Trindade da Terra, na Sagrada Família de Nazaré. Pois bem, o que a Igreja quer que nós contemplemos no dia de hoje? Veja, a Sagrada Família era uma família muito parecida com a nossa, uma família comum, tanto que nos episódios do capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, nós encontramos a Sagrada Família junto com outras famílias. Não é uma família especial, não é aquilo que se costuma chamar uma família real, uma família comum, que se mistura com as outras, que não chama a atenção. E olha que coisa bonita, nós podemos ter uma família maravilhosa sem que aconteça nada de especial, que chame a atenção. Eu dizia que no capítulo 2 aparecem três referências interessantes. A primeira é o próprio nascimento de Jesus. Chegam para o recenseamento em Belém, aquela família, um casal jovem, a mulher está para dar à luz e não há lugar para eles. Haveria lugar para uma família especial, mas aquela é uma família comum. E não havendo lugar para eles, é necessário recorrer ao presépio. Jesus nasce ao presépio porque a Sagrada Família era uma família corrente, como a sua, como a minha. Depois, há um segundo momento, Jesus já tinha nascido, já havia 40 dias, e então se precisava fazer a apresentação do primogênito no templo. E naquele dia, chegava no templo de Jerusalém a visita mais solene, mais importante. Chegava aquele que dava sentido ao templo, aquele que era o próprio Deus, e ninguém percebeu, com exceção daquele varão justo, Simeão, e daquela mulher, aquela profetisa chamada Ana. Ninguém percebeu que aquele era o dia mais importante do templo. Entrou um casal jovem, a esposa com uma criança nos braços, não chamou atenção. E anos mais tarde, quando a Sagrada Família for fazer uma peregrinação e o menino Jesus ficar perdido no templo, a mesma coisa. Uma família comum, uma família como as outras qualquer, uma família como a sua, como a minha, que não precisa de nada especial para encontrar o seu verdadeiro sentido. Pois bem, o que a Igreja nos apresenta com essa família comum e ao mesmo tempo divina, reflexo da Trindade do céu? Nós podemos de alguma maneira ler num dos números do Catecismo, que é o número 2205, em que se explica exatamente a beleza, a maravilha da família. Assim o diz: a família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em seguida, o número do Catecismo vai mostrar como a família, na sua vida, reflete a Santíssima Trindade. Diz assim: sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. A família, na medida em que chegam os filhos e que os filhos são educados, ela reflete a obra criadora do Pai. Que coisa bonita para vocês que são pais, que são mães, perceberem que trazer uma criatura à existência é uma grande prova de confiança. E como deveriam estar contentes, e como as famílias numerosas devem estar contentes de que Deus os tenha abençoado com muitos filhos, com muitas bênçãos de Deus. Ao longo de toda a Sagrada Escritura,
se vê como os filhos são bênção para os seus pais. Então, ficaria aqui uma ideia simples: não ter medo das famílias numerosas. Generosidade na aceitação dos filhos é uma forma de parecer-se com o pai. Mas continua o número. Ela é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A família, ela participa também dessa obra redentora de Cristo. Cristo redime, Cristo abre o caminho para que nós possamos chegar ao céu. E não é verdade que as famílias fazem isso, sobretudo para os seus filhos? As famílias abrem esse caminho para que os filhos possam chegar mais diretamente à verdadeira felicidade, a felicidade eterna. E por fim diz assim: a oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus fortificam nela, na família, a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. Aqui o catecismo não diz explicitamente, mas de alguma maneira indica que a família, além de refletir a ação do pai e do filho, reflete a ação do Espírito Santo, nesse sentido de ser missionária. A gente pode pensar, que força missionária tem a família? Quem é que vai mudar o mundo? Será que vão mudar o mundo as estruturas, as grandes soluções, do tipo que for? Não, é a família. Lá onde está a família, lá começa a solução. Por isso a opção da igreja sempre foi a opção da família, da sua família, da minha família. Então no dia de hoje, vamos nos orgulhar, mesmo que a nossa família passe por dificuldades. A Sagrada Família passou por muitas dificuldades. Basta nós lembrarmos o que meditávamos nesses dias, essa grande dificuldade de não ter onde nascer o menino Jesus. Tiveram que recorrer a uma manjedoura. E, no entanto, nas dificuldades, como acontece com as nossas famílias, nós somos abençoados. A bênção cristã é a bênção com a cruz. Nós somos abençoados com a cruz. Então, talvez a sua família, agora mesmo, pode estar passando por uma dificuldade, por um problema, do tipo que for. Vamos ter a certeza de que Deus não esqueceu de nós, que a opção da igreja, a opção de Deus para a sua humanidade é a família. E Cristo, vindo ao mundo, quis nascer numa família. Não é verdade que poderia ter vindo já um adulto, já um sábio, ensinando? Cristo quis vir no seio de uma família. Primeiro como um recém-nascido, como nós contemplamos no nosso presépio, depois como uma criança que vai, pouco a pouco, crescendo, se desenvolvendo, até chegar à maturidade. Nós também temos que experimentar tudo isso, esse caminho que é o caminho de Deus, a família como caminho de Deus. Então, no dia de hoje, vamos rezar pelas famílias, vamos rezar pela nossa família, vamos rezar por todas as famílias que passam por alguma dificuldade, do tipo que for, e vamos perceber o seguinte: Deus Nosso Senhor está sempre perto das famílias, porque Ele, quando veio ao mundo, escolheu nascer dentro de uma família, dentro desta sagrada família, Jesus, Maria e José.